Bem-vindos ao nosso vídeo sobre os principais conflitos armados da história da humanidade. A história do mundo é marcada por guerras sangrentas que abalaram e transformaram civilizações inteiras. Neste vídeo, vamos fazer uma viagem no tempo e revisitar alguns dos mais violentos e impactantes conflitos armados da história. A Torre de Babel é uma antiga narrativa bíblica que descreve a construção de uma torre na cidade da Babilônia. De acordo com a história, a torre foi construída pelos descendentes de Noé, que queriam construir uma torre que alcançasse os céus. Eles planejavam construir uma cidade e uma torre tão alta que chegasse ao céu, como um símbolo de seu poder e grandeza. No entanto, Deus decidiu confundir as línguas das pessoas que trabalhavam na construção da torre, fazendo com que elas falassem línguas diferentes e não pudessem mais se comunicar entre si. Isso levou ao abandono da torre e da cidade inacabada. A história da Torre de Babel tem sido interpretada de várias maneiras ao longo dos séculos. Alguns a veem como uma explicação para a diversidade das línguas do mundo, enquanto outros a veem como uma alegoria sobre a arrogância humana e a busca pelo poder. De qualquer forma, a Torre de Babel continua a ser um símbolo poderoso de como a linguagem é fundamental para a comunicação e a cooperação humanas. É também um lembrete de que a diversidade linguística é uma parte importante da riqueza cultural do mundo, e que devemos valorizá-la e preservá-la. Hoje em dia, a cidade da Babilônia é um importante sítio arqueológico no Iraque, e a Torre de Babel ainda é um ícone cultural e religioso para muitas pessoas em todo o mundo. A história da Torre de Babel também inspirou inúmeras obras de arte, literatura e música ao longo dos séculos, tornando-se parte integrante da cultura humana. A Guerra de Troia é um evento histórico que ocorreu há milhares de anos na cidade de Troia, na costa da Turquia. A guerra ficou conhecida mundialmente graças à obra literária de Homero, a Ilíada, que narra os conflitos entre gregos e troianos. De acordo com a lenda, a guerra começou por causa de uma disputa entre três deusas, Hera, Atena e Afrodite. Elas competiam pela maçã de ouro, que deveria ser dada à deusa mais bela. Zeus, o rei dos deuses, pediu a decisão final a Paris, príncipe troiano. Paris escolheu Afrodite como a deusa mais bela e, como recompensa, recebeu a promessa de ter a mulher mais bela do mundo como esposa. Acontece que essa mulher era Helena, esposa do rei espartano Menelau. Quando Menelau descobriu que Helena havia sido levada para Troia por Paris, ele convocou uma grande coalizão de guerreiros gregos para atacar a cidade e resgatar sua esposa. O cerco a Troia durou 10 anos, durante os quais muitas batalhas foram travadas e muitos heróis gregos e troianos morreram, incluindo Aquiles, um dos maiores guerreiros da época. No final, os gregos conseguiram vencer a guerra graças a uma estratégia engenhosa. Construíram um enorme cavalo de madeira, esconderam seus melhores guerreiros dentro dele e deixaram o cavalo na frente das muralhas de Troia como um presente. Os troianos, pensando que era um sinal de rendição, levaram o cavalo para dentro da cidade. Durante a noite, os guerreiros gregos saíram do cavalo e abriram as portas da cidade para o resto do exército grego, que atacou e conquistou a cidade. Embora a Guerra de Troia seja um evento histórico controverso e muitas de suas lendas e mitos permaneçam em dúvida, seu impacto na cultura ocidental é indiscutível. A história tem sido contada e recontada por séculos, inspirando inúmeros artistas, escritores e cineastas a criarem suas próprias versões da história.
As legiões romanas foram um dos pilares do poder militar do Império Romano. Elas eram compostas por soldados profissionais altamente treinados e organizados em unidades táticas, cada uma com cerca de 5.000 homens. A disciplina era um elemento fundamental das legiões romanas. Os soldados eram treinados para obedecerem aos comandos de seus oficiais sem questionar e a punição por desobedecer às ordens era severa. Isso garantia a eficiência da unidade em combate e evitava a insubordinação. Cada legião era liderada por um legado, um oficial que respondia diretamente ao general. Abaixo do legado havia 6 tribunos militares, cada um responsável por uma coorte, que era a unidade básica das legiões. Cada coorte era formada por 10 centúrias, comandadas por um centurião. A infantaria romana era composta principalmente por legionários, equipados com lanças, espadas e escudos. A cavalaria era formada pelos equites, soldados de elite montados em cavalos e armados com lanças e espadas. As legiões romanas eram extremamente versáteis em combate, capazes de lutar em formações apertadas ou dispersas, dependendo da situação. Eles podiam se adaptar a qualquer terreno e enfrentar uma variedade de inimigos. No entanto, as legiões romanas não eram apenas uma força militar. Eles também eram responsáveis por manter a ordem em áreas conquistadas, construir infraestrutura e fortificações, e ajudar na administração do império. As legiões romanas foram uma parte essencial da ascensão e manutenção do Império Romano. Sua disciplina, organização e versatilidade em combate garantiram sua eficácia em batalha e ajudaram a consolidar o poder de Roma. Sensua eterni, orda nostra solum tibi, lepti sensua eterni, ida nostra solum tibi, legio eterna, victis, legio eterna, victis, legio eterna, victis, As guerras medievais foram um dos períodos mais tumultuados e violentos da história da humanidade. Esses conflitos sangrentos, travados entre reinos e impérios em busca de poder e recursos, deixaram um rastro de destruição e sofrimento em seu caminho. Cavaleiros, soldados a pé e arqueiros foram os principais protagonistas dessas batalhas, empunhando armas como espadas, lanças, arcos e flechas. Os cercos, pilhagens e saques eram práticas comuns, com a população civil frequentemente afetada de maneira direta ou indireta. As guerras medievais foram motivadas por diferentes fatores, como disputas pelo trono, conquista de territórios e afirmação de poder. Além disso, questões religiosas também desempenharam um papel fundamental em conflitos como as Cruzadas, que buscavam retomar a Terra Santa dos muçulmanos. Apesar dos horrores da guerra, as guerras medievais também impulsionaram o desenvolvimento da tecnologia militar. Novas armas e técnicas de guerra surgiram, como o uso de armaduras e catapultas, possibilitando batalhas ainda mais intensas. Embora o período medieval tenha ficado para trás, suas consequências ainda são sentidas na sociedade atual, influenciando a forma como os conflitos são resolvidos em todo o mundo. A história das guerras medievais nos ensina a importância de buscar soluções pacíficas para nossos problemas e a valorizar a paz e a segurança em nossas sociedades.
Revolução Francesa foi um evento histórico que ocorreu na França no final do século XVIII e que teve grande impacto no mundo ocidental. Iniciada em 1789, a Revolução Francesa teve como principal objetivo a derrubada da monarquia absolutista e a implantação de um governo democrático baseado nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. A Revolução Francesa também teve importantes consequências políticas, sociais e culturais, como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, o fim dos privilégios da nobreza e do clero, a secularização do Estado e a difusão do nacionalismo. Durante a Primeira Guerra Mundial, o Brasil se viu envolvido em um conflito que ocorria do outro lado do mundo. Apesar de não ter entrado diretamente na guerra, o país teve uma participação significativa no conflito. Em 1917, o Brasil rompeu relações diplomáticas com a Alemanha, após o naufrágio de navios brasileiros por submarinos alemães. A decisão foi tomada pelo então presidente Venceslau Braz, que reconheceu a importância da posição do Brasil como um país neutro. Mesmo sem entrar diretamente na guerra, o Brasil enviou um contingente de soldados para atuar ao lado das tropas francesas na defesa da cidade de Nancy, na França. A Força Expedicionária Brasileira foi composta por cerca de 25.000 homens e foi comandada pelo general Mascarenhas de Moraes. A participação do Brasil na Primeira Guerra Mundial foi importante para estabelecer a posição do país no cenário internacional. As terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse ver que simboliza a vitória que virá, nossa vitória final, que é a mira do meu fuzil, a ação do meu cornal. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito ainda maior, que envolveu praticamente todas as nações do mundo. Esse conflito foi marcado por atrocidades como o Holocausto e a bomba atômica. A Guerra Fria foi um dos períodos mais marcantes e tensos da história mundial. Durou de 1947 a 1991 e foi caracterizado pela rivalidade política, ideológica e militar entre os Estados Unidos e a União Soviética. A competição entre os dois países, que tinham ideologias políticas opostas, levou a uma divisão do mundo em dois blocos opostos. A Guerra Fria foi caracterizada por uma série de conflitos e tensões, como a construção do Muro de Berlim, a crise dos mísseis em Cuba e a Guerra do Vietnã. A corrida armamentista entre os dois países levou ao desenvolvimento de armas nucleares e ao medo de uma guerra nuclear. A Guerra Fria também afetou as relações internacionais em todo o mundo, já que a maioria dos países teve que escolher um lado e aliar-se a um dos blocos. Países como a China e a Coreia do Norte se aliaram à União Soviética, enquanto a maioria da Europa Ocidental se aliou aos Estados Unidos e criou a OTAN.
O fim da Guerra Fria foi um marco histórico que trouxe mudanças significativas na geopolítica mundial. A queda do Muro de Berlim em 1989 foi um sinal do fim da divisão do mundo em dois blocos opostos. O colapso da União Soviética em 1991 significou o fim da corrida armamentista e a redução das tensões entre os Estados Unidos e a Rússia. Em resumo, a Guerra Fria foi um período marcante na história mundial, com uma competição acirrada entre os Estados Unidos e a União Soviética. As tensões e conflitos resultantes da Guerra Fria afetaram as relações internacionais e a geopolítica mundial. O fim da Guerra Fria trouxe mudanças significativas e marcou um novo capítulo na história global. Em 25 de junho de 1950, forças da Coreia do Norte invadem a Coreia do Sul. A ONU exige que seus membros detenham os atacantes e os Estados Unidos reagem com esta declaração do presidente americano Harry Truman. Conclama o Ocidente a se unir contra o comunismo. A ONU ordenou o bombardeio da Coreia do Norte e os Estados Unidos assumiram a tarefa praticamente sozinhos. Protegida por uma barreira aérea armada, despejou milhares de soldados na Coreia do Sul. Ao mesmo tempo que a tropa combatia a Coreia do Norte, nos Estados Unidos intensa propaganda incentivava o recrutamento para a luta contra a chamada ameaça vermelha. Os soldados que entravam na luta enfrentavam uma dura realidade: a maior dificuldade era distinguir amigos e inimigos. Ao terminar o treinamento, os Estados Unidos partiram para o ataque tentando unificar toda a Coreia. A China reagiu e mandou 1 milhão de homens para defender a Coreia do Norte e as tropas da ONU quase foram jogadas para fora de toda a Coreia. Com mais reforços, as tropas americanas retomaram a Coreia do Sul. No dia 27 de julho de 53 foi assinado o armistício. A configuração política na região ficou exatamente a mesma depois de 3 anos de guerra. O paralelo 38 divide as duas Coreias. A Guerra do Vietnã foi um conflito armado que ocorreu entre 1955 e 1975, na região da Indochina, no Sudeste Asiático. Ela foi travada entre a República do Vietnã, Vietnã do Sul, apoiada pelos Estados Unidos e outros aliados ocidentais, e a República Democrática do Vietnã, Vietnã do Norte, apoiada pela União Soviética e China. A guerra teve início em 1955, após a separação do Vietnã em dois países, o que levou à formação de um governo comunista no norte e um governo pró-ocidental no sul. Os Estados Unidos se envolveram no conflito em 1964, quando acusaram o Vietnã do Norte de ter atacado um navio americano no Golfo de Tonkin. Os Estados Unidos intervieram com o objetivo de impedir que o comunismo se espalhasse no Sudeste Asiático, a chamada doutrina de contenção. A estratégia de guerra dos Estados Unidos foi baseada em bombardeios aéreos, uso de agentes químicos, como o agente laranja, e no envio de tropas terrestres. No entanto, a Guerra do Vietnã foi uma das mais longas e sangrentas da história dos Estados Unidos. A população americana começou a se opor ao conflito, o que levou a protestos em todo o país. O governo dos Estados Unidos também enfrentou críticas da comunidade internacional por suas táticas brutais de guerra. O conflito terminou em 1975, com a vitória do Vietnã do Norte. A guerra deixou um rastro de destruição e morte, incluindo mais de 58 mil soldados americanos mortos e milhões de civis vietnamitas mortos, feridos ou deslocados. A Guerra do Vietnã teve um grande impacto na política internacional e na sociedade americana. Ela reforçou a ideia de que a guerra não pode ser vencida apenas com a força militar e a necessidade de buscar soluções políticas e diplomáticas para conflitos internacionais. Hoje em dia, o Vietnã é um país em desenvolvimento e está aberto ao turismo.
O governo vietnamita está trabalhando para superar os traumas do passado e construir um futuro mais pacífico e próspero para seu povo. Dependendo da conta que a gente faz. Então, eu fui procurar aqui as informações no Conselho de Relações Internacionais, que é uma organização que existe desde 1920, é bastante confiável, e eles fazem atualizações do que eles chamam de conflitos armados. Mas aí, por exemplo, está fora narcotráfico, terrorismo, isso são conflitos armados, estes são conflitos armados que envolvem organizações partidárias, milícias e organizações militares, por exemplo. Então, a gente tem aqui nas Américas a Venezuela, a gente tem o México, e a coisa vai ficando mais complicada quando a gente vê a África subsaariana, o Oriente Médio e agora os olhos do mundo voltados para a Ucrânia. Elas estão destacadas nesse mapa e o Favale vai destacar cada uma delas, começando pela Síria. Sim, claro, porque é um conflito que já dura há mais de uma década. Os números das Nações Unidas diziam o seguinte: mais de 11 anos de guerra, 350 mil mortos nessa época. A gente tem imagens que fazem um resumo da situação do conflito. 6 milhões e 600 mil desabrigados, pessoas que estão dentro do território, mas perderam a sua casa, e 5 milhões e 600 mil refugiados externos, pessoas que fugiram do país por causa dessas imagens aqui que condensam o conflito. Vamos continuar ainda no ambiente do Oriente Médio e vamos para o Iêmen, que é um país vizinho que a gente também não dá tanta atenção, surge de tempos em tempos no nosso noticiário, mas tem uma guerra violentíssima desde 2015. Foram até 2021, porque a ONU teve uma dificuldade para fazer os números pós-pandemia, até o ano de 2020, 230 mil mortos diretos da guerra, que foram atingidos por arma de fogo. Outras 131 mil pessoas morreram de efeitos colaterais, como fome, desabastecimento de água potável, cólera. Esse é o retrato do Iêmen, que também reforça a crise de refugiados no mundo. Agora eu queria sair do Oriente Médio e descer para uma região do mundo chamada o Chifre da África, por causa desse formato aqui, que é um dos bolsões de pobreza do mundo. A Etiópia tem uma região chamada Tigray, que tem um conflito bastante sangrento, que também está na casa dos milhares de mortos. Aqui o número de deslocados, o número de mortos é um pouco mais difícil das próprias Nações Unidas terem coletado, porque essa região se tornou muito fechada, então os números eles não são muito seguros, mas as imagens falam por si. Milícias armadas combatendo as organizações governamentais por uma questão territorial, e a gente tem um choque cultural aí entre tribos para deixar o cenário mais complicado. E eu deixei por último, porque eu acho que está mais preso na nossa memória, o Afeganistão, que tem a questão do Talibã, a retirada das tropas americanas, que também, até 2021, abril de 2021, que é a última contagem das Nações Unidas, 174 mil mortos. E um número gravíssimo, que a Acnur registrou que entre 2021 e 2020 houve um aumento no número de vítimas, e 47% foram civis a partir de 2020 nesse conflito no Afeganistão. Ou seja, nesses conflitos que você nos mostra, não são apenas país contra país, como Rússia e Ucrânia, mas conflitos internos, tão sangrentos quanto uma guerra entre duas nações. Exatamente. E impulsionam a maior crise de refugiados da história da humanidade, Márcio. Esses foram apenas alguns dos principais conflitos armados da história da humanidade. Eles nos mostram que a guerra é uma parte triste e constante da história humana. É importante lembrar-se desses conflitos para que possamos aprender com eles e trabalhar para evitar a violência e o conflito no futuro. Esperamos que você tenha gostado desse vídeo. Se você quiser ver mais conteúdo como esse, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar a notificação para não perder nenhum vídeo novo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam aprender sobre a história dos conflitos armados. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.